Olá, eu sou a professora Rose Deise Nascimento e hoje nós vamos falar sobre a pandemia do coronavírus e os fatores de risco e de proteção para a saúde mental. Para iniciar essa discussão, é interessante fazer a contextualização do status da saúde mental nesse contexto de pandemia. A pandemia ela tem uma estrutura na qual existe uma ameaça muito grande, uma ameaça invisível, que é de um vírus, e que por ser uma ameaça, isso desperta na população um senso de alerta e automaticamente o nível de ansiedade se eleva bastante. Então, de imediato, a gente já tem essas respostas de ansiedade que são adaptativas, que são naturais e esperadas nesse período. Porém, a dimensão da pandemia, por ser global e por estar na mídia diretamente, acaba tendo proporções muito maiores. Então, é como se a ameaça ela fosse gigantesca e isso eleva ainda mais o nosso senso de medo e de ansiedade para a gente se proteger. E nesse sentido, os índices de ansiedade ficam muito mais elevados e as pessoas vão ter as suas estratégias de lidar com isso. Dentro dessa estrutura de uma ameaça real, a gente deveria ter algumas reações típicas que seriam de luta, de enfrentamento ou de fuga dessa situação. Porém, existem estudos que mostram que nós, seres humanos, a gente acaba adotando uma estratégia que até alguns animais adotam, que é da paralisia. A gente às vezes paralisa diante dessas situações e acaba sendo sobrecarregado com esses sentimentos de medo, de ansiedade, e a gente não sabe para onde deslocar e como lidar com esse conteúdo muito potente de emoções. E é nesse sentido que o psiquismo fica sobrecarregado e que pode entrar em colapso, digamos assim, e adoecer e apresentar um transtorno de ansiedade, que é muito comum, um transtorno depressivo ou um transtorno de estresse pós-traumático. São as doenças assim que eu vejo como mais favoráveis dentro desse contexto, desse enquadro que a gente tem aí diante de nós nessa pandemia. Assim, a emoção que é mais assim destacada nesse contexto vai ser os sentimentos de raiva que nos potencializam para agredir e nos proteger. Por exemplo, as pessoas elas têm muita dificuldade de tanto reconhecer quanto expressar essa emoção, e acaba que a gente tem observado que muitas pessoas deslocam esse sentimento de raiva para as suas relações, para as interações ou para si mesmo, e isso se transmuta em compulsões alimentares e vários tipos de sintomas que expressam esse sentimento que tem por objetivo destruir alguma coisa. Então nós estamos nesse contexto sob pressão, sob uma ameaça, e por ela ser invisível e você não tem como atacar, a gente fica muito mais vulnerável e meio que perdido, sendo sobrecarregado por sentimentos de ansiedade, né, que é o medo, também faz parte, angústia, crises ansiosas, insônias, alterações totais aí dentro da nossa saúde mental. Além disso, a pandemia ela traz um tipo de luto bastante diferenciado para as pessoas que sofreram perdas nas suas famílias. Eu considero essas pessoas um grupo de risco muito grande. Esse tipo de luto é um luto que a gente chama que é um luto patológico, porque ele é um luto que nos priva dos rituais de despedida. E além disso, a pessoa quando é acometida, quando ela é contaminada e chega no estágio mais grave da doença que precisa ser hospitalizado, ela é afastada da família, não tem mais contato, então a família é privada de se despedir, de ter todo aquele ritual de despedida, e além disso o corpo sai lacrado e tem toda essa comoção, os enterros coletivos, né, toda essa agitação. Então saiu dos parâmetros que a gente pode considerar de normalidade dos rituais de despedida e de morte. Além disso, a gente sabe de casos de muitas pessoas que morreram por outras patologias porque não tiveram acesso ao hospital e que o sistema funerário acabou sendo sobrecarregado, e essas pessoas também não tiveram acesso
a uma despedida digna, ritualizada. Então, não só as pessoas que morreram por coronavírus e suas famílias, mas também as outras pessoas que tiveram que ser enterradas nesse contexto, acabaram tendo esses rituais muito prejudicados. Por que eu estou enfatizando isso? Porque esses também são considerados grupos de risco, porque um luto não elaborado em sua plenitude acaba sendo um grande fator de risco para quadros depressivos. Passado o período normal, que seria do luto, se não elaborado, e para isso a gente precisa dos rituais, essas pessoas que tiveram esse tipo de perda, elas têm uma grande possibilidade de desenvolver um quadro depressivo. Agora, por que esse ritual ele é necessário? Porque no processo de luto, a gente passa inicialmente por um estágio de negação da realidade, que é de não acreditar, e que quando a gente tem acesso a esses rituais, a gente acaba enxergando essa realidade da morte, tocando na pessoa ali, se despedindo, colocando flores, conversando, velando, rezando, porque você está em contato com o corpo da pessoa e fazendo todos os rituais de despedida. Isso faz com que você enfrente a realidade. Na psicanálise isso é chamado de teste de realidade, ou seja, eu não vou me sustentar na minha fantasia de que isso não aconteceu, na negação. Por quê? Porque a realidade que eu estou vendo ali no ritual do velório me mostra que de fato a pessoa morreu. Então, quando a gente tem acesso ao ritual, a gente tem acesso a esse contato com a realidade que é muito duro, mas também que ajuda você a chorar coletivamente ali no ambiente com a família, e isso favorece uma catarse e uma aceitação necessária para você sofrer todo o processo de luto. Então, tem alguns tipos de luto por acidentes, ou quando uma pessoa morre afogada, que você não encontra o corpo, a pessoa que perdeu, ela não passa por esse teste de realidade, e elas ficam muito vulneráveis a desenvolver um quadro depressivo, porque prejudica o processo do luto, da aceitação da perda. Isso envolve toda uma configuração de sentimentos que favorecem os quadros depressivos. Além disso, existe um risco muito grande, além da ansiedade, da depressão, aí por conta também desses lutos, existem já indicadores dentro das pesquisas em saúde mental e baseado também em pesquisas em outros eventos históricos, assim, meio que traumáticos, como esse que a gente está vivendo, como as guerras, situações de guerras, de tragédias e catástrofes, do risco do desenvolvimento de transtorno do estresse pós-traumático. Então, é outra doença que pode vir à tona a partir da pandemia. Por quê? O estresse pós-traumático, ele é a experiência quando você tem uma experiência associada a um trauma, e você pode tanto ser vítima do trauma, quanto você pode ter assistido ou vivenciado aquela situação traumática. Existe, assim, uma previsão de que os próprios profissionais de saúde que estão na linha de frente no tratamento aos pacientes mais graves, e a demanda muito grande de pacientes, e tendo às vezes que escolher quem deve morrer, quem tem direito a um leito ou não, eles estão vivendo situações extremas. Essas situações extremas também estão associadas, principalmente no Brasil, a uma falta de infraestrutura para lidar com a situação. Além disso, o vírus é pouco conhecido, não se tem tanta certeza, você tem que testar muitas coisas, então os profissionais de saúde estão numa situação e num grupo de risco. Utilizando uma metáfora, é como se eles fossem os soldados num campo de guerra. E o estresse pós-traumático, ele foi chamado de neurose de guerra, porque ele foi observado após a Segunda Guerra Mundial, quando os soldados tinham flashbacks, memórias intrusivas do trauma. Muitos seguiram para o suicídio, para o alcoolismo, porque não conseguiam se desfazer daquelas cenas horripilantes que viram no campo de guerra. No estresse pós-traumático, é como se você, todas as noites, quando você vai dormir, você encontrasse as mesmas cenas traumáticas, ou quando você está de dia, vem aqueles flashes de memória que te trazem à tona todas aquelas cenas angustiantes que você vivenciou, com toda a carga de ansiedade que isso tem. Então, é uma perturbação crônica. O estresse pós-traumático, ele é uma doença muito difícil de ser tratada, porque
ele é crônico, ele tende a ser crônico. Ele aparece em média depois dos 6 meses de exposição ao trauma. E se não tratado, ele altera inclusive padrões de personalidade, ele muda o humor, muda algumas características de personalidade das pessoas. E nesse contexto, essas cenas traumáticas, a exposição dos profissionais de saúde é um verdadeiro campo de batalha, de guerra, lidando direto com altos índices de morte, com UTIs lotadas, dentro desse contexto que eu falei, mundial, uma crise mundial, eles estão sob muita pressão e com certeza vivenciando cenas assim horripilantes. Assim como familiares também passam por essa situação de pessoas que tiveram coronavírus de uma maneira mais contundente e podem estar vulneráveis a essa patologia que é muito grave e que é bem previsível. Existe também uma preocupação dos profissionais de saúde mental com os índices de suicídio. Por quê? Foi feita uma pesquisa já comparando os dados de suicídio no Japão no ano passado, nesse período, e nesse ano. E no ano passado, os índices de suicídio eram bem maiores do que esse ano, que nós estamos no mesmo período, mas vivendo numa situação de pandemia. Então, o que a gente observa sobre o fenômeno do suicídio nesses contextos? É que o suicídio, nessas situações extremas e principalmente coletivas, as pessoas tendem a elevar o que a gente chama de pulsão de vida. Todas as nossas forças, a gente junta todas as forças para manter a vida, né? E quando isso se dá coletivamente, a gente tem uma força muito maior, digamos assim, porque a gente se sente apoiado pelo outro que também está ali lutando pela vida. Isso favorece um processo de identificação muito forte e que traz força para essa pulsão de vida do indivíduo. Porém, a questão que se observa também é que, passados esses momentos extremos de angústia coletiva, a gente observa o aumento dos índices de suicídio, como aconteceu também se a gente for associar aos contextos de guerra, de tragédias, entre outros. Então, há um prognóstico muito preocupante para nós, profissionais de saúde mental, que é que quando a pandemia passar, existem alguns profissionais da saúde mental que têm considerado que haverá uma segunda onda de doenças, que será essas doenças que eu estou falando para vocês. Elevados índices de depressão, pelas perdas, pela mudança de rotina, de ansiedade, de estresse pós-traumático, mas há uma preocupação muito grande com os índices de suicídio, porque é quando você se sente seguro que vem todo o estresse que você acumulou dentro do contexto crítico, quando você relaxa, né, que após a onda, digamos assim, quando você relaxa, é que o seu psiquismo libera toda a angústia que você guardou. E as pessoas que já vêm fragilizadas ou de um processo depressivo crônico, é aí que vai, digamos assim, cair a ficha. E é quando todo mundo tá achando que tá tudo bem, que o risco de suicídio aumenta. Então, vamos acompanhar e vamos ter muito cuidado, né, com esse prognóstico e ficar sempre atento, principalmente aquelas pessoas que já têm histórico de tentativas de suicídio, que estão nesse grupo de risco, e as pessoas que já vêm tratando de quadros depressivos também, as pessoas que estão fazendo uso de álcool, drogas, também entram nesse grupo de risco, e já se observa atualmente, dentro da pandemia, um aumento dos índices de uso e abuso de álcool, por exemplo, que as pessoas têm utilizado aí na solidão do seu isolamento. O isolamento, agora eu vou detalhar dentro desse contexto esses fatores de risco e de proteção, e um desses fatores assim maiores de risco que aconteceu nessa pandemia foi justamente o isolamento. O isolamento, ele é um fator de risco independente da pandemia. Nós, quando estamos avaliando um paciente, principalmente que já está com depressão ou que está pré-psicótico, antes de um surto psicótico, como um surto esquizofrênico, geralmente essas pessoas tendem a se isolar. E o isolamento, ele é muito perigoso porque você entra em contato com as suas fragilidades. Eu digo sempre com as vozes internas suas, aquelas que às vezes você esconde na sua rotina, no seu dia a dia, e que quando você está sozinho, no silêncio, digamos assim, sem as ilusões da vida, que é um barzinho,
um teatro, um show que a gente sai, a gente tem uma euforia coletiva e alivia as dores da vida, as dores existenciais. E quando a gente está sozinho, não, a gente escuta isso tudo, isso que nos angustia, que a gente põe para baixo do tapete no dia a dia, mas que com o isolamento isso tende a ficar muito mais, uma voz muito mais forte, que é impossível de não ouvir. Então, quando você se isola, você entra em contato com os seus demônios e nem sempre o nosso ego ele está fortalecido para enfrentar isso. Então, o isolamento, em qualquer circunstância, tanto fora da pandemia quanto na pandemia, ele é um fator de risco. Ele é necessário, mas quando ele é voluntário, que você quer se recolher, ficar sozinho e tal. Mas a gente sempre se sustenta numa rotina. E o nosso organismo como um todo, ele se adapta e espera por essa rotina. Então, quando foi retirada agora no isolamento social a rotina das pessoas, elas ficaram meio perdidas e muito confusas, às vezes agressivas, por conta que não estão acostumadas a ficar muito tempo nesse isolamento. Alguns tipos de personalidade de algumas pessoas demandam muito o contato social, o abraço, a proximidade, outras nem tanto, outras pessoas não, elas são mais recolhidas, talvez se adaptem melhor. Mas o isolamento ele é sempre arriscado, deixar uma pessoa sozinha é sempre arriscado. Então é interessante fortalecer os vínculos, os contatos, mesmo que sejam virtuais. Tudo isso é muito importante nesse contexto, para não deixar uma pessoa totalmente isolada, porque isso favorece todos esses quadros aí que eu falei para vocês de saúde mental. Outro fator de risco, quem deve assim, tomar muito cuidado, são as pessoas que já vinham, antes da pandemia, com algum diagnóstico psiquiátrico, ou transtorno de ansiedade, depressão, qualquer outro, ou já fazendo um tratamento. Essas pessoas na pandemia ficaram muito mais vulneráveis por conta de todo aquele conjunto de emoções que eu falei para vocês, de índice de ansiedade aumentar naturalmente, das perdas, às vezes perda de trabalho, ou perda de um ente querido, de um amigo, que favorece os quadros depressivos, o medo de contaminação para quem tem toque. Com certeza isso ficou muito mais difícil, piorou muito essa doença, e o medo de passar por um trauma, né, de uma perda traumática ou de vivenciar um luto traumático, como muitas pessoas vivenciaram. Então, quem já vinha com alguma patologia e entrou na pandemia, com alguma psicopatologia, e entrou na pandemia já fragilizado na sua saúde mental, com certeza teve pioras e com certeza a gente precisa dar um cuidado maior aí quando tudo isso passar. Além disso, existe o que eu chamo de fatores associados a própria personalidade, porque tem personalidades, estruturas de personalidade que são mais adaptadas a situações extremas. Isso depende muito da sua história de vida e como você aprendeu a lidar com o estresse na sua vida. E tem algumas pessoas que são menos adaptadas, né, que ficam muito mais vulneráveis. E tem aquelas pessoas que têm o que a gente chama, que é um funcionamento psicótico, que é muito imaturo, que são pessoas que usam o mecanismo de defesa que a gente chama de negação, que é negar a realidade por um medo da realidade. Então essas pessoas foram aquelas que minimizavam o problema, que se expuseram aos riscos, que não quiseram usar máscaras, fazer as condutas de higiene necessárias para proteção, porque elas acabam, diante do medo, acabam tendo como defesa uma atividade quase delirante de acreditar que isso não existe, de negar a realidade. Só que essas pessoas se colocaram em risco e colocam outras pessoas em volta em risco, porque a gente está lidando com uma pandemia, né, que envolve contaminação. Então, você se expondo ao risco, você está expondo outras pessoas do seu convívio. Então, dependendo da sua maturidade, da estrutura da sua personalidade, se você negar a realidade, você vai estar passando por todas essas emoções sem lidar com elas diretamente, usando recursos desadaptativos para lidar com tanto sofrimento, com tanto medo e com tanta angústia. E aí é mais difícil para essas pessoas falar, colocar para fora, chorar. E quando você acumula demais essas emoções ou reprime,
elas são um combustível, digamos assim, e predispõem lá adiante essas patologias, como depressão e ansiedade no mínimo, tá? Tem também um fator de risco, assim, muito significativo, que é associado aos vínculos. Dentro da literatura e da epidemiologia de saúde mental, de depressão, de suicídio, dessas doenças, é muito comum haver uma associação entre as pessoas que não têm tantos vínculos, como se elas estivessem num grupo de risco para desenvolver, principalmente a depressão, principalmente para o risco de suicídio. Então, a gente observa que as pessoas que são imigrantes e moram num outro lugar, longe da família, que ficam isoladas, pessoas solteiras, sem filhos, essas pessoas que não têm tantos vínculos no dia a dia, que são mais sozinhas, elas estão mais vulneráveis a quadros depressivos e até o risco de suicídio. Então, paralelamente, já falando de fatores de proteção, quem não tem vínculos está no grupo de risco e quem tem vínculos já tem fatores de proteção à sua disposição, digamos assim. Então, por que os vínculos? Isso é interessante porque nós somos seres humanos e sociáveis. Então, a gente acaba, às vezes, interagindo tanto com uma outra pessoa que ela nos dá força para lutar por alguma coisa. Quando a gente está cansado ou desanimado ou perdeu o prazer nas nossas atividades, por exemplo, as pessoas que são mães sabem muito bem disso. Às vezes você levanta sem vontade, você faz alguma coisa, você se esforça pelo outro, né? Então é assim, quando você tem vínculos, até um vínculo com um animal de estimação, faz você ter mais um sentido, um motivo para viver, para levantar, para preparar uma comida, mas ele te movimenta, ele não te deixa, o vínculo não te deixa paralisado e ele acaba te ajudando como um suporte. Às vezes é uma pessoa também que te dá um apoio afetivo, que te segura mesmo, que te protege. Então, os vínculos, eles são sempre considerados um fator de proteção para quem tem muitos vínculos e um fator de risco para quem fica mais solitário, que fica mais vulnerável. Por isso, é importante a gente enfatizar a necessidade do fortalecimento dos vínculos nesse contexto. O risco de suicídio, eu já falei para vocês que ele é um risco muito grande nesse momento, por conta daquela explicação que eu dei dinâmica, de que as pessoas tendem a se fortalecer mais na crise e quando relaxa, tudo isso que foi reprimido vem com muita força, se solta, digamos assim. E aí eu já expliquei que existe um fator de risco aí, é o risco do suicídio, principalmente na pós-pandemia, que todos vocês têm que estar atentos, principalmente quem trabalha com saúde mental. Então a gente tem que ter essa visão longitudinal, que é uma visão preventiva. Sobre os fatores de proteção é interessante, assim como tem pessoas que têm uma personalidade que não se adapta muito bem às crises, que nega, que reprime e tudo, tem aquelas pessoas que se adaptam muito mais facilmente às crises, às situações críticas de angústia extrema. Isso depende muito da história de vida do indivíduo, da capacidade de resiliência que ele tem para enfrentar as adversidades. Nesse contexto da pandemia especificamente, nós vimos algumas pessoas que ficavam muito apegadas à sua rotina anterior. Por quê? Porque o futuro ele é muito indeterminado e isso causa muito medo para algumas pessoas. E qual é a tendência? É negar essa realidade futura e se apegar àquilo que está lá atrás, aquilo que te dava segurança. Então ficam muito apegados a uma realidade anterior com medo da insegurança do futuro. E isso é uma dificuldade de se adaptar, na verdade. Por quê? Porque nesses contextos de crise, por exemplo, até se a gente for ver a questão financeira, a demanda mudou muito. Então, em vez de você estar costurando um vestido para uma grife, não faz mais sentido, porque não tem festa, não tem aglomeração. Então, por que você não usa a sua habilidade de costurar para fazer máscaras, que é o que é a demanda no mercado agora? Só que assim, a criatividade para você se adaptar, ela exige que você se desapegue daquela rotina,
né? Que você não tenha tanto medo de enfrentar a realidade ali e de que você busque maneiras, isso é um tipo de inteligência, né? Uma inteligência emocional, de se adaptar e trabalhar junto a inteligência e a criatividade. Enquanto a gente estiver apegado a uma rotina anterior, e isso é muito comum agora no campo da educação, a gente vê os alunos, os estudantes com muita resistência ao aderir às aulas online. Então isso é uma necessidade de se adaptar, você não precisa ficar esperando o ideal que era o seu referencial de aulas presenciais. Daí a gente aqui, né, fazendo um congresso online para provar isso, que a gente pode passar o conhecimento de uma outra maneira. Então aceitar é muito mais fácil porque você se adapta e você libera o seu impulso criativo para poder se adaptar nesse momento de crise. Outro fator de proteção é a gente favorecer o processo de elaboração do luto. Para quem sofreu perdas, e perdas não é só por morte, aquele luto complicado, como eu falei, mas também são perdas por mudança na rotina, perda de emprego e outros tipos de perda. E a gente deve fortalecer como fator de proteção as nossas redes de apoio, a espiritualidade, que é muito importante, que é um tipo de vínculo muito forte, que é necessário ser fortalecido. No momento de incerteza, a fé ela é muito bem-vinda, inclusive no campo da saúde mental. E todos nós temos que ter uma rotina de cuidados com saúde mental, independente da pandemia ou não, ficar monitorando, observando o seu sono, praticar um esporte, ter toda uma rotina para que você não pense em saúde mental só num contexto muito extremo, como muitas pessoas despertaram somente na pandemia para isso. Enfim, o tema é muito complexo, é muito extenso. Aqui eu tenho algumas pontuações dessas questões, mas é importante a gente pensar que a saúde mental será a segunda onda de doenças que vão vir após todo esse transtorno da pandemia e que a gente tem que ter essa visão longitudinal para observar esses processos de adoecimento que não acontecem da noite para o dia, às vezes eles são lentos, e fortalecer principalmente os fatores de proteção das pessoas. Eu espero ter contribuído com vocês e eu estou disponível, eu acredito que vocês tenham meu contato e eu estou disponível para esclarecer as dúvidas. Muito obrigada e um bom congresso para todos.